seja bem-vinda como Me Tornei. Esse é o podcast que vai te ajudar a encontrar uma nova profissão. Você que está querendo fazer uma transição de carreira ou que você que é como eu, adora ouvir uma boa história tomando um cafezinho. Você chegou ao lugar certo. Já aproveita e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda a plataforma a divulgar nosso trabalho. O YouTube entende que é um conteúdo relevante. Também já deixa o seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Na abertura do Outubro Rosa, nós temos aqui a doutora Carol Valverde para nos apresentar um pouco da profissão dela, médica, mastologista. E agora eu quero que a Carolzinha se apresente, por favor, para os nossos ouvintes. Primeiramente, Ju, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Sou Carolina Valverde, sou mastologista, sou médica, tenho uma formação, fiz residência médica em cirurgia geral e, posteriormente, em mastologia, que a gente tem um pré-requisito para a residência de mastologia de ou cirurgia geral ou ginecologia obstetrícia, Então, é uma subespecialidade cirúrgica que trata de patologias mamárias, benignas e malignas. Principalmente o câncer de mama, que é uma doença de alta incidência em nossa, não só em nossa, mas na população mundial. É o segundo câncer de mama segundo câncer mais frequente em mulheres, Só perde para o câncer de pele não melanoma e é o câncer que mais mata mulheres no mundo. A gente tem a estimativa de que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, o que justifica que todas façam rastreio. Massa. Misericórdia. Vamos lá. Carolzinha, agora eu quero que você volte um pouquinho no tempo. Carolzinha, quando eu te conheci mais ou menos, ensino médio. Acho que foi ensino médio, exatamente. Já queria ser quando crescesse? Eu já queria ser médica, Desde a infância, nunca imaginei fazer mastologia, até a residência de cirurgia geral, que foi quando eu comecei a pensar nisso. Acho que por nunca ter tido contato também. Quando eu era criança, uma criança estranha que pensou em fazer psiquiatria. Não é muito normal, mas foi o que me levou a pensar em ser médica, bem cedo. E tem um irmão também, que já leva um pouquinho. O Lucas influenciou isso aí, essa escolha ou não? Na verdade, eu acho que eu decidi antes dele, Apesar dele ser mais velho, eu decidi antes dele. Ele chegou a pensar em fazer engenharia, pensou em outras coisas antes de... Ele que pegou o bonde. De escolher. Entrou antes de mim também, mas enfim, acabou que não houve muita influência dele em relação a isso. E como foi? Como é que Carolzinha estudava pro ensino... Pra fazer vestibular na época? Poxa, estudava muito. Realmente, pra passar no vestibular, tive que abdicar de um bocado de coisa que a gente gosta de fazer, quando é jovem, ir para os eventos, pros aniversários. Valeu muito a pena, Nunca pensei em fazer nada diferente do que eu fiz, Desde o início eu tinha muita consciência do que eu queria e do que eu precisava fazer, pra chegar lá. Então, entrei na faculdade de medicina. Durante a faculdade, eu pensei em várias outras coisas, Pensei em fazer cirurgia plástica, pensei em fazer oftalmo, Formei pensando em fazer oftalmo, passei no internato, acabei não me desviando um pouquinho do que eu pretendia fazer. Como é que funciona essa questão do internato? O internato são os 2 últimos anos de faculdade. A gente tem atividades, basicamente atividade prática em hospital. Então, a gente tem os rodízios, de cada área, tem os rodízios de grandes áreas, como cirurgia geral. Mastologia eu não tive nenhum contato. O único contato que eu poderia ter tido no internato seria pegar um opcional, mas é algo que eu nunca pensei. Então, acabei pegando meu opcional em oftalmologia. E foi o que eu acabei fazendo prova. Foi a minha primeira prova de residência, foi para oftalmologia. Graças a Deus eu perdi, porque hoje eu enxergo que realmente não tem nada a ver comigo. E durante meu período pós-formatura, trabalhando, eu acabei voltando a pensar em fazer cirurgia. Pensava em fazer como sub-área urologia. Eu rodei muita coisa na minha cabeça até chegar em masto, Entrei em cirurgia geral, me identifiquei muito com a residência, amei, adorava operar uma barriga, Fui para outra área, mas gostava muito. E operava o quê, assim? Operava de tudo. Na residência a gente opera desde hérnia, vesícula, que é o trivial, até gastrectomia, tratamento de câncer gástrico, de câncer intestinal. Então fazia cirurgia de estômago, intestino, amputação, várias coisas. Pois legal, fiz um pouquinho de tudo. Era bom, eu gostava muito. Mas eu acho que eu entrei em uma cirurgia de mama durante a residência inteira.
E não me pergunte como eu pensei em fazer mastologia. Eu fui lendo muito sobre as áreas que me interessavam e fui eliminando, né? Algumas isso coisas. Durante a residência geral, cirurgia geral. Exatamente. Dura quanto tempo? 2 anos. Atualmente são 3 anos, mas na época que eu fiz ainda eram 2 anos. Sim. E aí, entre o primeiro e o segundo ano de residência, eu comecei a pensar em mastologia. E pensar muito e acabei achando que era o que eu ia gostar de fazer. Mas eu só tive certeza quando entrei. Né? E como é que faz para entrar nessa área de mastologia? Tem uma outra prova. A gente tem uma prova de seleção, um concurso de residência do SUS Bahia, né? Que a gente tem... é o edital do SUS, as coisas assim? É um concurso público, né? De especialização. Existe uma bolsa federal. Ganha um dinheirinho também, né? Ganha uma bolsa. É um dinheirinho que dá pro básico, né? E então eu fiz prova sem ter total certeza, mas já bem inclinada a fazer mastologia, achar que era algo que poderia me fazer feliz. E quando eu entrei, eu tive total certeza muito rápido. Também, como assim, foi eu me identifiquei muito com muitas coisas de mastologia, porque é uma área que, para mim, é muito completa. A gente trabalha muito com a parte clínica, né, de avaliação, de segmento, avaliação de exames de imagem, mamografia, ultrassonografia, a gente faz procedimento guiado, biópsias, punções guiadas por ultrassom, né, existem procedimentos guiados por mamografia também, guiados por ressonância, que isso a gente não tem contato na residência, mas na residência a gente faz esses procedimentos guiados por ultrassom. E o que para mim é o melhor é a parte cirúrgica de mama, né? As cirurgias tanto de nódulos mamários quanto a cirurgia de câncer de mama, né? São as quadrantectomias, que é tratamento conservador quando a gente preserva a mama, as mastectomias, os esvaziamentos axilares. Então é uma área que abrange tudo que eu gosto. E um plus que eu não esperava gostar tanto, que é a assistência à saúde da mulher. Que é algo que eu nunca enxerguei mastologia por esse ponto até entrar. E eu adoro trabalhar com isso. Como é isso? Né? Eu tenho pacientes homens, mas são uma minoria. Adoro eles, inclusive, que se sintam todos incluídos aqui. Mas é predominantemente saúde da mulher, né? A grande maioria das minhas pacientes é mulher. É um perfil de atendimento diferente. A gente tem que ser um pouco... Acho que qualquer médico deveria ser, mas eu acho que saúde da mulher é muito importante. A gente ser um pouco psicanalista também, né? As mulheres chegam com muitas demandas não mastológicas, né? Eu acho que a gente aprende a ser mais corporativista trabalhando com isso, né? Tô sempre do lado das mulheres, não sei nem quem errou, eu tô do lado da mulher. Porque geralmente... Sim, a gente estatística, né? As mulheres são culturalmente sobrecarregadas. Né? A gente é criada não só para resolver tudo, para gerenciar problemas que não são nossos. Exato. E para se culpar quando a gente não consegue dar conta dos problemas que muitas vezes nem nossos são. Tem nada a ver com a história. Pois é, então a mulher tem aquela criação, a gente carrega, isso aí é milenar, né? São dogmas religiosos que mesmo quem não é religioso, carrega da criação, né? A mulher é feita para cuidar. O brinquedo da menina é boneca. Ela vai cuidar da boneca, ela vai cuidar das coisas, ela vai cuidar de casa, fogão, panelinha, né? Então a mulher vai cozinhar. Ela é, como é que eu vou dizer, programada desde a infância para administrar problemas. E tem uma vida no meio disso. Então, nesses últimos, graças a Deus, nos últimos séculos, as mulheres começaram a ter uma independência em relação ao trabalho, em relação à vida, até autonomia, ter um poder de decisão sobre a própria vida. Só que o peso de todas as obrigações ancestrais veio junto. Então a mulher gerencia o trabalho casa, fora, os meninos da casa, o pai, a mãe, a tia, a vizinha. São demandas que a gente nem imagina. Parece que aumentou o trabalho, né? Aumentou. Então assim, ela ganhou o trabalho fora, mas não perdeu nada. Continuou com aquele trabalho que ela já carregava antes. Então, é uma sobrecarga eterna. A mulher tá sempre se culpando por alguma coisa. Vocês lá esse atendimento que você faz no hospital, em consultório, em clínicas, Então, chegam as mulheres, muitas vezes mulheres que não fazem exame de rotina, né? Algumas já têm essa cultura, mas ainda não é o quanto a gente não é tão presente o quanto a gente gostaria. Mas ela tá mais acostumada a cuidar de outras pessoas do que a cuidar de si. Então, muitas vezes não faz exame de rotina, não tem uma rotina de boa alimentação, de atividade física regular, não tem tempo. E ter tempo, a gente entende como não ter como prioridade cuidar de si mesma, né? Porque tempo, acho que ninguém tem. Tempo sobrando, ninguém tem, né?
Eu não tenho, uma mulher que tem filho vai ter menos ainda. Então, assim, tem tempo sobrando, não é uma realidade. Existem as prioridades. Dar conta de tudo ninguém vai. Ninguém vai estar com a vida fitness, vida social, vida profissional, a casa impecável. Ninguém vai tá com tudo isso em dia. Então, a gente tem que selecionar o que é que a gente precisa, né? E aquela coisa, antes de colocar a máscara no outro, a gente tem que colocar em nós, né? Lembrar disso, não é egoísmo se cuidar. Então, isso é uma coisa que eu acabo gerenciando em consultório também, além das demandas médicas. É mesmo? Então, assim, muitas vezes a paciente chega lá, não tem problema nenhum na mama, ela precisa ser ouvida. Então chega, então isso, eu gosto disso também. Então faz parte, porque é uma oportunidade que aquela mulher tá tendo de conversar com alguém. Ela tem outros problemas, ela chega pra mim, ela não chega com mamografia, ultrassonografia, ela chega com um maço de exames. E aí eu vou descobrir que ela tá com colesterol alto, com diabetes descompensada, que ela não tá cuidando daquilo, porque ela tá sem tempo, porque... Aí eu descubro os porquês, né? Por que ela tá deixando de se cuidar? Por que ela tá com sobrepeso? Né? Por que ela tem outras questões? Então, nisso é que entram essas questões pessoais. Isso tudo influencia no câncer de mama? Com certeza. Quais são os principais fatores? Olha, é uma doença multifatorial, né? O câncer é uma soma de mutações genéticas, né? Que vai ocorrendo. Por definição é isso, né? Então tem componente genético e tem componentes do estilo de vida associados. Então hoje a gente tem um aumento de casos de câncer de mama, não só pela melhora no diagnóstico, mas existe um aumento de incidência pelo estilo de vida que a gente está levando. Né? Estilo de vida, o sedentarismo, né? Antes a gente era muito mais ativo. Antes que eu digo, são as gerações anteriores, né? A gente não tinha elevador, não tinha transporte para tanta coisa. No controle remoto. Então, assim, a gente tem muitas facilidades hoje em dia que reduzem nossa atividade ao longo do dia, né? Reduzem nossa atividade física. E essas pequenas atividades influenciam. Demais, né? Influenciam. E alimentação, né? A gente tem hoje uma oferta muito grande de alimento ultraprocessado, né, de alimentos ricos em gordura saturada. Às vezes é muito mais fácil comprar esses alimentos do que comprar um alimento saudável e preparar, né? Aí entra a falta de tempo, entra a correria do dia a dia, trabalho, tudo isso. Então, a gente vê uma população que está muito mais acima do peso, né? Muito sobrepeso, obesidade. E isso é fator de risco importante para câncer de mama, né? A gente sabe e se bate muito mais na tecla hoje em dia. Em cada congresso que tem, a gente fala muito nos estudos que já mostram que um estilo de vida saudável reduz em até 30% a chance de um câncer de mama. Né? E o que é que a gente entende por estilo de vida saudável? Prática de atividade física, pelo menos 150 minutos semanais, não é tanto, né? Se a gente for observar. E uma boa alimentação. Então, a atividade física não só reduz o risco de câncer de mama, mas nas mulheres que ainda assim desenvolvem, reduz a mortalidade, melhora a resposta à quimioterapia. Né? Então, existe um aumento de sobrevida, pensando em câncer, associado a isso. Fora o risco de doenças cardiovasculares e outros tipos de câncer e outras doenças, né, como demência, como várias outras doenças que esse estilo de vida saudável vai melhorar, né, vai reduzir o risco. Quando você fala de alimentos saudáveis, uma vez eu estava vendo um documentário e tava falando que os alimentos ultraprocessados, mas tipo assim, principalmente os embutidos, presunto, salsicha, devia ser igual cigarro, assim, ver com a foto, assim, é cancerígeno. Com certeza, né? Com certeza. É isso mesmo. Eu adoro um cachorro quente, mas não como mais. Parei de comer. É gostoso. É uma delícia, mas quando a gente vai adquirindo informação, a gente vai realmente pensando, né? Quanto a gente se ama, você não vai pegar o seu carro e levar num posto que você sabe que tem combustível adulterado. Por que a gente faz isso com o nosso corpo? Né? Por que a gente faz isso com as crianças? Por que a gente entope menino pequeno de um bocado de alimento cheio de corante, coisa azul, verde, tudo fluorescente, tudo que é cor? Né? Eu comia isso, né? Mas a gente não sabia a extensão do mal, né? Eu cresci comendo salgadinho, né? Miojo, micão, fandango, essas coisas todas. Só que a gente vai ganhando informação ao longo do tempo e vai vendo o quanto isso tudo faz mal a longo prazo. E o quanto o nosso paladar é viciável, né? Não sei se existe essa palavra, mas assim, a gente vicia, nosso paladar fica viciado, fica habituado a alimentos ricos em açúcar, esses alimentos, né, ultraprocessados, ricos em gordura saturada, sódio em excesso, né? Sódio não é nenhum vilão, mas existem alimentos muito ricos em sódio, além do saudável, e principalmente em outras substâncias que a gente não sabe nem o que é. A gente vai olhar um rótulo, muita coisa a gente não faz ideia do que seja, né? Às vezes um iogurte infantil, um danoninho,
A gente vai olhar aquilo ali, a gente não sabe o que é que tem aquele ali dentro. Não é mais iogurte. Não é mais iogurte, é bebida láctea, não sei das quantas, e entra um bocado de coisa. Até com celulose ali dentro pra dar engrossada. Pois é, então assim, poxa, será que não é melhor comprar um iogurte natural e botar uma frutinha dentro, melhorar, entendeu? Acostumar a criança desde cedo, aquilo ali é um bem que a gente vai estar fazendo a ela. Né? É um bem que a gente faz a nós, quando a gente evita também esse tipo de alimento. Né? Você trouxe aí um material pra gente, negócio esquisito aqui. Esquisitíssimo. Me conte. Isso aqui é uma pistola de core biopsy. É um disparador para realização de biópsia de fragmento de mama. Como é que faz? Aqui Faz é uma aonde? agulha. No cantinho, Depende do Na local lateral? do nódulo que precisa ser biopsiado. A gente tem uma agulha que a gente encaixa, acopla aqui nesse dispositivo. Vai direto no nódulo. A gente geralmente localiza a lesão por ultrassonografia. E com esse disparador, essa agulha tem tem um lumen, que é uma parte externa e uma parte interna, que entre uma parte e outra da agulha tem uma gavetinha. Então, no disparo, a primeira parte entra e em seguida entra a segunda, englobando essa gavetinha, vamos dizer assim, e tira os fragmentos do nódulo que a gente precisa estudar. Então, a gente localiza o nódulo por ultrassom, entra pela lateral, né? Faz uma anestesia local, entra pela lateral anestesiado. Anestesiado. A gente tá lá acordadinha, mas no local não tá sentindo dor nenhuma, porque faz a anestesia local antes. E a gente consegue fazer uma visualização direta do nódulo e da agulha em contato com o nódulo e disparar no local certo. Retira alguns fragmentos e encaminha para o estudo histopatológico, que é a biópsia, de fato. Na verdade, esse estudo de material. Né, para diagnóstico, não só de câncer. Se é benigno, se é maligno, exatamente. Só lesão maligna ou câncer não precisa ser apenas diagnosticado como câncer, mas a gente precisa ver o subtipo, porque existem vários subtipos de câncer de mama e cada um tem um comportamento biológico totalmente Como diferente. Assim? Quais são os principais? O que é que tem maior incidência? O principal... Na verdade, existem os tipos mais raros, né? Vamos dizer assim, que são os mais agressivos, graças a Deus, são os mais raros, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre. A gente tem muito carcinoma in situ, que é um tipo de câncer que não vamos dizer assim, que não ultrapassou os limites do ducto mamário. O carcinoma in situ é um tipo pouco agressivo, né? Também não é o mais frequente, mas é um subtipo pouco agressivo que a gente vai tratar, via de regra, com cirurgia. Eventualmente com radioterapia, a depender da cirurgia que seja feita. Sempre que a gente faz uma cirurgia conservadora, que é a cirurgia que preserva a mama, a gente faz uma radioterapia associada. E muitas vezes a gente chama, a grosso modo, hormonioterapia, que é um tratamento medicamentoso que dura geralmente 5 anos, né, para evitar recidiva de doença. Esse carcinoma in situ é um tipo que faz muito pouca metástase, né? Tem muito baixa taxa de recorrência e não necessita de realização de quimioterapia. A gente vai ter também o carcinoma invasivo, que é o tipo de câncer de mama que ultrapassa os limites de ducto mamário. O invasivo não quer dizer que ele está no estágio avançado necessariamente. A gente pode fazer um diagnóstico precoce de um carcinoma invasivo. E nesse espectro do carcinoma invasivo, a gente vai ter alguns tipos. O principal, mais frequente, é o luminal, que é o que tem receptores hormonais positivos, receptores de progesterona, estrogênio positivos. A gente vai ver isso na imunohistoquímica, que é um complemento da biópsia, vamos dizer assim. Tem a análise do HER2 também. A gente, a partir dessa análise da imunohistoquímica, a gente vai avaliar o que é que a gente precisa fazer. Carcinoma luminal tem um comportamento. O triplo negativo, que é o que tem o receptor de estrogênio e progesterona, e o HER2 negativo, vai ter um outro comportamento, é um tipo já mais agressivo e que exige, vamos dizer assim, um tratamento um pouco mais agressivo também. E né? esses fatores dependem de quê? De onde nasceu o tumor? Não é de onde nasceu. É algo... realmente que a gente não tem como determinar. O triplo negativo e o carcinoma inflamatório, que é um outro mais agressivo ainda, que a gente tem um comportamento realmente inflamatório. O nome é porque realmente vai ter uma mama avermelhada, com calor local, vai ter sintomas inflamatórios associados e é um tipo super agressivo também. Né? Então, esses tipos mais agressivos, a gente sempre tem indicação de fazer estudo genético, independente da idade. Né? Se tiver com 70 anos... Como é que faz esse estudo genético? Esse estudo genético, eu vou falar algumas das indicações, né? Voltar um pouquinho para algumas das indicações. Esses casos mais de tumores com subtipos mais agressivos, tem indicação de fazer.
né? Mulheres com diagnóstico de câncer de mama abaixo dos 50 anos. E já tem estudos mais recentes, que recomendam estudo abaixo de 65 anos, mas é algo que ainda está um pouco longe de nossa prática, né? A gente não está conseguindo nem fazer um estudo para todo mundo abaixo de 50, mas um dia a gente chega lá, né? Mas, enfim, já tem estudos mais novos que recomendam abaixo de 65. Câncer de mama em homem, em qualquer idade, né? Tem indicação de estudo genético também, porque é um câncer raro. Por que esses casos têm indicação? Porque são tipos que muito frequentemente estão associados a mutações genéticas que aumentam o risco de câncer, não só de mama, mas muitas vezes de outros tipos de câncer. Quando a gente faz esse estudo, não é para saber, eu tenho uma mutação e agora eu vou ficar com aquela... Faz que Angelina Jolie, tira tudo. Isso, às vezes, tem indicação. Mas claro que é uma decisão que, no fim das contas, vai ser da paciente, né? Mas em alguns casos existe uma recomendação, né? A depender da mutação, às vezes o risco é tão alto que vale a pena fazer a cirurgia que a gente chama redutora de risco, que é a mastectomia profilática. Mas o principal intuito do exame é não só tomar algumas medidas preventivas, como a mastectomia profilática, né? Mas também muda o rastreio. Tem pacientes que, a partir da mutação, vão ter indicação de fazer uma ressonância de mama anual, desde muito cedo. Vão ter indicação, se for um tipo de mutação que aumente o risco de câncer de intestino, por exemplo, de iniciar cedo o rastreio com colonoscopia. Então, muda o rastreio não só para câncer de mama, mas para outros tipos de câncer. E quando a gente tem uma mutação diagnosticada, o correto é que todos os familiares de primeiro grau façam também o teste, né? Para aquela mutação, pelo menos. Porque existe um risco aumentado familiar. É porque às vezes já tive casos que a pessoa tirou, né, o tumor e acabou aparecendo em outro lugar. Isso pode acontecer, independente de mutação, né? Alguém que já teve um câncer de mama tem um risco maior de ter outro câncer de mama do que alguém que nunca teve, por exemplo. É uma paciente que vai ter risco aumentado. E a gente toma algumas medidas, né? O acompanhamento tem que ser como deveria ser o de todo mundo, tem que ser impecável, né? O segmento pós-tratamento tem que ser correto, não pode estar passando de data, né? Tem que fazer todos os tratamentos adjuvantes, que são os tratamentos posteriores à cirurgia, como quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, tudo tem que ser muito bem feito. Tudo que a gente faz depois, não é porque a gente está deixando doença lá, é porque pode ter... Câncer a gente tem que enxergar como uma doença sistêmica, não é aquele tumor que está lá e acabou. Senão a gente operava e acabou também. Não, é uma doença que existe um potencial de metástase, né? Existe um potencial de recorrência. Que a gente, quando a gente faz esses outros tratamentos adicionais, a gente está reduzindo, sempre visando reduzir risco de recidiva de doença, né? Então, a gente tem que enxergar o câncer dessa forma. É um paciente de risco que vai ter sempre um risco aumentado. Tem que ter um estilo, deveria ter, né, um estilo de vida mais saudável. No caso de câncer de mama, são pacientes que não devem fazer uso de hormônio, né? Existe uma contraindicação absoluta ao uso de hormônios, estrogênio, progesterona ao longo da vida, né? Então... E o povo tá tomando muito hormônio hoje em dia, né? Muita testosterona, né? Minha amiga, olha só, existem hormonioterapias, como é que eu vou dizer? Tanto contracepção hormonal, quanto reposição hormonal, que são muito bem indicadas. O hormônio não é um inimigo, vamos falar sobre isso. A gente não tem que demonizar o hormônio, mas a gente tem que fazer um uso consciente, um uso correto e prescrito pelos profissionais que estão habilitados para isso. Né? Especialistas, quem é especialista? Endocrinologista. Quem vai cuidar da reposição hormonal? Endocrinologista ou ginecologista. Eu não enxergo nenhum outro especialista, nem eu mesma, eu não trabalho, o paciente tem indicação, eu procure o gineco ou endócrino, não é minha rotina. E não recomendo que faça com nenhum outro especialista ou não especialista médico. Pior ainda, né? Infelizmente, é algo que a gente só vai ver a longo prazo o impacto disso aí, desses excessos, né, que estão sendo cometidos hoje em dia. Eu fiz lá meu autoexame, até que tem um negócio esquisito, o que é que eu faço? Vai pro mastologista. Mastologista. Eu sempre falo, é melhor pesquisar e não ser nada do que ter alguma coisa e a gente deixar de ver. E aí chegar lá, a mastologista vai fazer esse negócio aí? Não obrigatoriamente, a gente vai examinar primeiro e sempre vai fazer os exames de imagem, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é exame de imagem. Vai fazer o quê? Ultrassom? Principalmente ultrassonografia e, a depender da idade, a mamografia. Né? Porque às vezes aquele carocinho palpável é só um cisto. É uma coleçãozinha líquida, nada demais. Se estiver incomodando, a gente punciona, esvazia e acabou, resolveu ali. Então, muitas vezes, esse nódulo palpável, a paciente chegou horrorizada no consultório, é só um cisto e resolveu, funcionou e tá tudo certo. Aí faz a biópsia. Vamos lá, digamos que deu positivo, né? Algum desses cânceres aí que você falou, os carcinomas. Certo.
Quais são as próximas etapas? Aí depende do tipo. Depende do tipo, né? Depende do tipo. Mas os principais, sempre vai ser cirúrgico, o tratamento de câncer ainda não existe. E eu falo ainda porque os tratamentos têm melhorado cada dia mais. A gente sempre brinca em congresso que um dia a gente vai virar biopsiador. E eu espero que esse dia chegue, sinceramente, porque eu gosto de ver essa evolução. Pra gente é muito benéfico e tem evoluído muito, né? Mas sempre vai passar por uma cirurgia. Qual cirurgia vai ser feita depende do tipo de câncer e do estágio do diagnóstico, né? Do estadiamento clínico ao diagnóstico. É estadiamento, tamanho de tumor, relação de tamanho tumor-mama, né? Se a gente tem um tumor grande numa mama pequena, às vezes é indicação de mastectomia por isso. Ou se tem comprometimento de pele ou de músculo, né? Já muda o estadiamento, né? A gente já considera uma doença localmente avançada. O subtipo também. Então, essas outras características vão determinar se a gente vai precisar fazer quimioterapia, se vai precisar a imunohistoquímica, que é o complemento da biópsia, né? Se vai fazer uma hormonioterapia. Radioterapia depende do conjunto de coisas também, se vai ser necessário. Mas a única certeza que a gente tem é que vai fazer a cirurgia, né? Agora, existem alguns tipos de câncer e a ordem do tratamento muda, né? Existem alguns tipos que a gente não vai começar pela cirurgia. Alguns tipos mais agressivos, a gente tem um aumento de sobrevida, melhora das taxas de cura e queda das taxas de recidiva se a gente começa pela quimioterapia. Mas isso depende do tipo e do tamanho, desses detalhes, né? Do tamanho do tumor, se existe comprometimento dos linfonodos axilares, que são os gânglios linfáticos. A principal via de disseminação de câncer de mama é linfática, principalmente para os linfonodos da axila. Então depende de um conjunto de coisas, né? Não existe uma receita de bolo. Desodorante causa câncer? Não. Nem com alumínio, nem sem alumínio, não. Nem aro de sutiã. O pessoal pergunta. Nem pergunta. E o pior pra mim, não vou citar nome, mas tem um médico muito famoso, com milhões de seguidores no Instagram, que é cardiologista e especialista em alguma outra coisa. Ele é um senhor que não é mastologista, vamos deixar claro. Chegou num vídeo na internet pra dizer que mamografia causa câncer pela radiação. Deus. Isso, pra mim, é de uma irresponsabilidade absurda. Porque a gente é um exame que a gente sabe que reduz mortalidade, porque ajuda no diagnóstico precoce. Não substitui a ultrassonografia. São exames que se complementam, né? Cada um vai ter uma sensibilidade para um tipo específico de lesão mamária. Então, a partir do momento que chega um médico com visibilidade, né, respeitado, e fala um absurdo desses, prejudica um grupo muito grande de mulheres. Numa doença que é tão frequente, né, prejudica o rastreio de uma doença que mata muito, que é o câncer de mama. Então, isso pra mim é o pior dos mitos, dos muitos mitos que circulam em relação. Pra mim, esse é o mais grave, né? E não existe nenhum estudo, nada que mostre nenhum aumento de incidência de câncer associado à mamografia. Muito pelo contrário. Há décadas se sabe que reduz mortalidade, a realização frequente de mamografia. E quando eu digo o rastreio adequado, é mamografia anual a partir dos 40 anos. Isso, eu ia perguntar. Eu que tenho histórico familiar de câncer de mama, a partir de que idade que eu tenho que começar a fazer a mamografia? Depende da idade da pessoa de sua família, da sua familiar de primeiro grau que teve mais jovem a doença. Porque 50 anos, minha mãe. 50. Então, vai ser 40 mesmo. Sua mamografia vai ser aos 40. Né? Porque é 10 anos abaixo do caso índice. Então, vai ser, se sua mãe tivesse aos 45... Eu tô longe de chegar nos 40. Faltam as décadas, né, Ju? A gente faz, por exemplo, se ela tivesse aos 45 anos, iniciaria o rastreio mamográfico aos 35. Né? Como a gente tá falando da mamografia. Ultrassonografia, não existe, acredite, até hoje, uma indicação formal de rastreio com ultrassonografia. A gente, na prática, acaba fazendo para todo mundo, porque uma das indicações é mama densa. E mulheres jovens, todas têm mama densa. O que é mama densa? Uma mama glandular, predominantemente glandular. Muita glândula, a gente vai ter uma imagem, né? Uma mama mais densa na imagem de mamografia. A mama vai deixando de ser densa com a idade, né? Vai se tornando lipomatosa, vai ocorrendo uma lipossubstituição. A mama de uma idosa é mais gordurosa, né? Mesmo que ela não esteja acima do peso, ela é mais gordurosa do que glandular. Isso é normal, é o natural da idade. Então, a ultrassonografia acaba entrando no rastreio pela densidade mamária mesmo, acaba entrando e é um exame que eu considero indispensável no segmento. Inclusive, nenhuma paciente vai sair de meu consultório sem um pedido de ultrassonografia. Por quê? Porque
uma boa parte das mulheres com câncer de mama vai ser diagnosticada antes da idade de rastreio. 20% ou mais. Né? O Brasil tem uma taxa de câncer em mulheres jovens mais alta do que a média mundial. Então não custa nada a gente fazer uma ultrassonografia anual antes dos 40, ainda que não exista essa indicação. A mamografia, né? Mais simples, muito mais simples. É menos desconfortável. Câncer de mama em homens, como é que detecta? Poxa, não existe indicação de rastreio. Geralmente são achados, né? Podem ser desde uma lesão palpável, um nódulo palpável, ou uma descarga papilar, que é uma saída de secreção pelo mamilo, né? Pela papila. Então, assim, não existe. É um câncer raro, né? Corresponde a algo em torno de 1% dos casos de câncer de mama. E não existe nenhuma indicação de exame de rotina para homem por conta disso. O que a gente recomenda é que qualquer alteração percebida na mama masculina, qualquer uma, seja o que for, seja avaliada com brevidade por mastologista, né? Pra gente investigar. O que acontece, né? A gente não... A maioria dos casos de câncer, a gente não vai ter um histórico familiar. Então não vai ser... Muita gente pensa que, não tem nenhum caso na família, tô com aquela alteraçãozinha na mama, não deve ser nada. Não é bem assim. A gente não sabe, pode ser qualquer coisa, mas homem sentiu alguma coisa, a mulher também, né? Sentiu qualquer coisa diferente na mama, vai pro mastologista. Desafios da profissão, Carolzinha. Poxa, como mastologista, acho que o maior desafio é essa rotina de lidar com paciente oncológico, né? Envolve uma carga emocional importante. E você faz cirurgias também. Também, né? Mas assim, eu tô lidando com o paciente desde o diagnóstico. Desde a suspeita, desde antes do diagnóstico. O paciente chega pra mim com a suspeita, sentiu um nódulo palpável, às vezes sem exame de imagem nenhum. No exame físico eu sei que é câncer. E eu já vou preparando o terreno. Peço a biópsia, mas falo que existe uma possibilidade de ser por causa disso e disso. Já vou preparando, às vezes desde o exame físico eu já sei, por alguma característica, que é um câncer, que não é um nódulo benigno. Existem algumas coisas que fazem a gente suspeitar, né? Então... Para mim, o maior desafio, maior do que o trabalho técnico, né, do que a cirurgia, do que o atendimento em si, é estar lidando com essas pacientes. Porque nem sempre é fácil, né? Nunca é fácil, a gente acostuma, né, na verdade, a gente se acostuma a lidar com isso de uma forma saudável. Mas existe um impacto, a gente acaba criando um vínculo emocional, não existe isso de não ter vínculo com o paciente, a gente acaba se vinculando, criando uma relação de amizade, né, com essas pacientes, de vibrar junto com o resultado positivo de cada exame, com cada etapa vencida, terminou uma quimioterapia, fez uma cirurgia e terminou um tratamento, fez a radioterapia, então a gente vibra junto. Então, desde o início, a gente vai estabelecendo uma relação com essas pacientes e existe um impacto muito grande na vida delas, das famílias, né, é um peso muito grande o diagnóstico de câncer de mama, né, como de qualquer outro tipo de câncer. É uma dor, né, familiar. Então, a gente tá na rede de apoio, né, e de tratamento dessa família. A gente entra junto com o oncologista, posteriormente com o radioterapeuta, mas a gente tá nesse suporte. E o mastologista, eu acho que é quem tá não tem fim, na verdade. Eu ia dizer do início ao fim, mas não tem fim, porque o paciente nunca vai ter alta do segmento. Ela vai ter alta do tratamento oncológico, mas o segmento é pra vida toda, né? Até de quem não tem câncer deveria ser pra vida toda. E de uma paciente oncológica é mais importante ainda que seja mantido. Então, existe um peso em lidar com isso, né? Não é fácil você lidar com uma doença que tem outras questões, né? O medo da morte, né? Apesar de a gente hoje, graças a Deus, ter taxas de cura altíssimas, né? Mas quem é que tem um diagnóstico de câncer e não vai ter medo de morrer, né? Por conta disso. Então, a gente vê mulheres jovens com filho pequeno, né? Mulheres mais velhas, mas que têm uma vida plena e que ainda não... Acho que não é diagnóstico de câncer, tá muito longe de ser uma sentença, muito longe. Pelo contrário, hoje em dia, graças a Deus, a imensa maioria vai ficar curada. Mas até terminar o tratamento, aquele peso vai recair sobre a paciente, né? A gente tem que dar aquele pontapé de otimismo, né? A gente tem que mostrar a ela que junto com o diagnóstico vem um tratamento que pode levar ela, que provavelmente vai levar ela a uma cura. E que é nessa cura que ela tem que focar. Se estatisticamente o mais provável é que ela fique curada, por que ela vai ficar olhando para o lado negativo, né? Então a gente tem que ser esse suporte, porque ela precisa dessas informações. Até para ser otimista, a gente precisa ter informação. Então, para eu deixar essa paciente otimista em relação ao tratamento, para que ela lide bem com o tratamento, para que ela se cuide, para que ela se mantenha psicologicamente bem e precisa de um suporte psicológico também, claro, né? Eu acho importantíssimo. A gente precisa
ser esse porto seguro também. E eu sou humana, né? A gente carrega um pouquinho disso aí. Por mais que a gente acostume, trabalhe isso e... Haja terapia, né, galera? Já é importantíssimo, é preciso. Tem que Pra manter bem, pra me manter bem em relação a essas questões. Sim. Né? Pra me manter, como é que eu vou dizer, funcional e otimista. Pra conseguir lidar, né, com esse peso todo de uma doença que não é fácil de se trabalhar. Eu acho que esse é o maior desafio do meu trabalho, com certeza. Muito mais do que o trabalho técnico, do que o trabalho em si. Massa, que massa. Gostei demais, viu? Do nosso bate-papo. Que bom, aqui. eu também. Nunca mais tínhamos nos visto. Foi bom, me fez pensar também algumas coisas, né? Em relação a isso, que a gente às vezes faz tão... A gente vai no automático, mulher. Vai, e aí a gente vai, por mais que a gente trabalhe na cabeça, a gente vai... Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que bom. E pensar sobre essas questões também me alimenta, né? Me motiva muito, né? Me faz querer me tornar alguém melhor. Meu trabalho me torna alguém melhor. Né? Isso não é uma coisa Falar que... nisso, quem quiser te seguir no Instagram, qual é o arroba? carolvalverde.mastro. Ponto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, brigadíssima. Segue lá, né? @carolvalverde.mastro. Segue também o arroba como me tornei. Carol, brigadíssima demais. Eu que lhe agradeço, Ju, pelo convite. Acho que é uma oportunidade a gente pra conversar, né? Pra uma conversa sobre vários temas, na verdade, não né? só no Outubro Rosa, a gente vai conversar vários meses, né? Então, eu lhe agradeço muito pelo convite. Estou honrada. Beijão pra Estelinha. Pode deixar. Você mora no meu coração. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Criou 3 filhos lindos, maravilhosos. Obrigada, Ju, por tudo. Parabéns, sucesso aí nesse projeto lindo. A nós. Um podcast com certeza muito relevante, muito importante para muita gente. Que bom, Carolzinha. Obrigada. Obrigada, Ju.